Oiê, vamos falar de Enem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa de Corredor. Esse podcast de educação no meio desse caos. Meu nome é Alessandro Perry, eu sou um ex-skatista fracassado. E qual que é o meu objetivo com essa temporada de 15 episódios? A gente vai falar um pouquinho da competência 1, dos erros mais comuns que a gente tem, ou coisas que podem te assustar quando a gente fala de gramática, mas com um foco da gente poder conseguir entender mais sobre a gente entender, né, como que a gente consegue fazer com que a gente entenda da melhor forma possível a língua portuguesa, mas entender também a gramática para a redação do Enem, só que sem ser penalizado, sem essa coisa de tipo, pode, não pode, porque a gramática é assim. O Enem está muito mais preocupado com a prática da gramática, com a argumentação, sendo que ela não atrapalha a argumentação. Tem muita gente que acha que a gramática é uma coisa que tira muitos pontos, sendo que é 1/5 da nota. A pontuação da parte de gramática vai de 40 e 40 pontos. Então a gente tem desde o 0 até os 200 pontos. Isso significa que você não vai ter uma redação que você vai ter 175 de ponto de gramática, ou você vai ter 157. As pontuações sempre são de 40 e 40, no máximo de 20 e 20 para a redação oficial, porque a gente tem a correção de 2 corretores e pode ser que um deles pegue mais desvios ou ele coloque um nível abaixo, mas isso é comum. Uma variação de 80 pontos de corretor para corretor é comum. Vamos falar então de uma competência, que é a competência número 2, que fala do uso de repertórios. E aí é um nome que é muito fácil escrever, né? Bauman. Eu queria até mesmo saber o que vocês acham que é o repertório da moda. Porque antigamente Bauman era um repertório que toda pessoa tentava utilizar na redação. Eu acho que Byung-Chul Han talvez tenha colocado esse posto depois por alguns anos, que tinha a parte da sociedade do cansaço e também a sociedade da performance, mas eu não sei quem que hoje em dia é o queridinho da moda da redação. Modernidade líquida é uma coisa que a gente usa até hoje de redação, acho que é muito útil. E até mesmo instituições zumbis é um repertório muito legal. Tá, por que eu tô falando de Bauman? Porque o que acontece quando você escreve o nome errado? Sei lá, às vezes a pessoa escreveu Machado com X, escreveu essa de Queiroz com 2 S's. O que vai acontecer nesse caso? Nome, qualquer tipo de nome que a gente tenha, é sempre letra maiúscula, independente de que país ele seja ou como ele seja escrito. A grande ideia que a gente tem de nome é que você não pode penalizar o nome ter sido escrito errado. O que você pode penalizar é, de fato, a falta de letra maiúscula. Então perceba, se eu escrevo Bauman com L, não tem problema nenhum, a redação vai ser corrigida normalmente. Se esse é o único erro que acontece, você não perde pontos. Mas, se Bauman está escrito com letra minúscula, a partir daí nós temos sim uma penalização da pontuação. Por quê? Porque nome precisa estar em letra maiúscula. Então não importa se você escreveu Machado com X, Clarice com C cedilha, se você escreveu essa de Queiroz com 2 E's, você tem que escrever em letra maiúscula. Se você é muito encanado e perfeccionista, escrever o nome certo, o que eu aconselho é você sempre achar um repertório que seja parecido ou que seja da Grécia clássica. Por quê? Porque muitos pensamentos do Aristóteles, do Platão e do Sócrates, muitos deles, muito provavelmente, você tem alguma coisa que eles já falaram e que já é meio batido. Então é muito legal a gente sim utilizar repertórios mais modernos, porque dá um ar de frescor e até mesmo destaca muito a redação. Eu acho que mesmo que não queiramos, os corretores, quando veem um repertório novo, ficam muito felizes de poder ver um repertório novo do que sempre ficar vendo a mesma coisa de Constituição Federal e papapá. Então, fica nessa. Se você utilizou a letra maiúscula no nome, tá perfeito. Mas a competência 2, eu posso ser penalizado por eu ter utilizado o nome errado? Negativo. O que você pode ser penalizado é que o seu repertório não está legítimo, pertinente ao tema. O que é ele ser pertinente, produtivo e legítimo? Legítimo é que ele sai de uma das áreas do conhecimento. Então ele sai da área de história, da área de artes, da área de filosofia. Ele ser pertinente ao tema é que ele fala com uma das palavras do tema. Então se você está falando sobre modernidade líquida, você está falando sobre a instantaneidade da vida. A partir do momento que você usa com ele com sua argumentação, ou seja, o repertório faz falta na argumentação porque você está fazendo uma conexão com a argumentação, aí sim
ele é produtivo. Então o maior problema do repertório não é o que você usa, mas como você usa. Isso talvez eu fale com um pouquinho mais de profundidade quando eu fizer uma minha temporada sobre a competência 2, mas fica por aqui então para você poder entender que repertório, ele por si só, por estar escrito errado, você não perde pontos. Inclusive o autor. Então, o episódio vai ficando por aqui. Você já sabe, se quiser me encontrar, contato @professoralessandro.net, ou também você pode me achar no meu próprio site. E aí você me acha também como /redação. Então, professoralessandro.net/redacal, para você poder ver mais coisas sobre redação. Tem tanto Enem quanto outros vestibulares. E caso você queira ver mais coisas, tem também o /cursos, que também fala de literatura, espanhol, inglês, gramática. Então, eu tô aí na parte da educação. Então, eu espero que vocês tenham um bom dia. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se ouve num próximo episódio. Até mais!